Nós vamos agora, amados, abrir a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra pontual, meus queridos, uma palavra oportuna para o nosso coração. Não distraia, deixa o Espírito de Deus mexer aonde é necessário ele mexer. Deixa ele movimentar onde é necessário ele movimentar nos nossos corações. Amém? Livro de Números, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer de lepra ou fluxos corporais ou que tiver se tornado cerimonialmente impuros ao tocar no cadáver. Isso se aplica tanto a homens como a mulheres, para que não contaminem seu próprio acampamento, onde eu habito no meio deles. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e removeram essas pessoas do acampamento. Bendito seja Deus, o nome santo do Senhor. Complete, Deus, a tua palavra ao nosso coração. Amém e amém. Queridos, como eu disse no início, eu vou reforçar esta palavra. Há algo muito sério que Deus quer falar conosco nesta noite. Por isso eu te convido a ficar muito ligado. Deixa, como eu disse, Deus mexer onde Ele tem que mexer. Porque é necessário e pontual esta palavra que o Espírito de Deus traz ao nosso coração. Mas antes de entrarmos propriamente dentro do texto e naquilo que o Espírito de Deus quer ministrar ao nosso coração, nós vamos voltar um pouquinho na história, quando o povo de Israel, meus amados, ainda vivendo ali no Egito, debaixo de uma cerviz, debaixo de um jugo tão pesado, servindo como escravos ao rei Faraó. E nós conhecemos muito bem a história deste povo, a maneira como que este povo vivia verdadeiramente, amados, oprimido. Eles não somente eram escravos, como eles tinham uma vida subhumana, uma vida, meus amados, totalmente desdeixada, uma vida oprimida em todos os aspectos. E nós sabemos, meus amados, que Deus, pelas mãos de Moisés, o teu servo, profeta do Senhor, Deus então resgata este povo. Com mão forte, Deus liberta o seu povo desta escravidão. Deus tira o seu povo debaixo deste jugo, levando-os para uma promessa. E a promessa do Senhor para este povo é que os levaria para uma terra deleitosa, uma terra de fartura, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde eles não plantaram e iriam colher, porque já estavam os frutos prontos. Terra onde as casas já estavam construídas, onde eles somente iriam possuir, tomar posse desta promessa. Deus tira então o seu povo desta cerviz. Deus arranca o seu povo desta humilhação de onde eles estavam vivendo. E a Bíblia continua nos contando nesta história, que depois então da travessia do Mar Vermelho, quando gloriosamente Deus se manifesta ali, tirando o seu povo daquela escravidão, levando o seu povo para o outro lado, para o lado da conquista, para o lado da vitória, para o lado da promessa. O povo atravessa a pés enxutos e agora eles já estão do outro lado, caminhando rumo para a promessa. Este povo, meus amados, errantes, este povo que não conhecia, não conseguia discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Era um povo, meus amados, bronco, era um povo indisciplinado, era um povo que verdadeiramente precisava, meus amados, de todo polimento, de todo trabalhar, de todo agir de Deus, tanto no aspecto espiritual como também no aspecto físico. Porque a propósito, meus queridos, Deus iria habitar no meio deste povo. Deus iria caminhar com este povo. Era o próprio Deus, aleluia. O próprio Deus é quem iria levá-los para essa terra de conquista.
Moisés, debaixo da direção, debaixo da liderança de Deus, conduzindo aquele povo, e o próprio Deus, eita glória, estaria no meio do seu povo, levando-os a conquistar a promessa que ele havia feito aos seus antepassados. Pois bem, meus queridos, como nós descrevemos, aquele povo sai de dentro deste contexto de humilhação, de vergonha, de opróbrio. Um povo, meus amados, que vem totalmente indisciplinado. Eles não sabiam, meus amados, nada. Era um povo que só sabia o que era serviço, só sabia o que era ser escravo. E Deus agora, ele começa o seu processo de lapidação, começa o seu processo de purificação, ele começa o processo de limpeza na vida daquele povo. E a propósito, meus queridos, eu quero aproveitar aqui este gancho e dizer para você algo nesta noite, aleluia. Não importa a condição que muitas vezes nós nos encontramos, ou que você já se encontrou lá atrás, que nós já nos encontramos lá atrás, ou que você talvez se encontre neste tempo presente. Não importa se você está enlameado pelo pecado, se você está indisciplinado espiritualmente, totalmente escravizado pelo jugo do pecado, do vício. Não importa em que condição você esteja, tudo que você precisa é abrir o seu coração para o Senhor e permitir que Ele também venha colocar em harmonia, colocar em ordem a sua vida. Meus queridos, quando nós vamos para o Senhor, quando nós nos achegamos até Deus, quando nós nos rendemos até o Senhor, nós vamos cheios das nossas mazelas, nós vamos cheios dos nossos carrapichos, cheios, meus amados, das nossas cargas, cheios das nossas mazelas, dos nossos trapos, das nossas impurezas, e através do sangue de Cristo Jesus, vertido naquela cruz, é que o Senhor vai nos limpando, vai nos purificando, vai nos ajustando e vai nos ensinando, nos moldando, nos disciplinando. E não foi diferente o que Deus estava fazendo com o seu povo quando os tirou daquele lugar de servidão. Aquele povo agora está peregrinando pelo deserto, como nós dissemos. Aquele povo, meus amados, sujo, aquele povo totalmente sem entendimento. Eles não sabiam, de fato, discernir a mão direita da sua mão esquerda. Um povo que estava como que cego, tateando. E eles não tinham nem mesmo conhecimento de Deus, a não ser daquilo que os seus antepassados haviam falado. Eles conheciam Deus apenas daquilo que ouviam os seus antepassados dizer. Nem mesmo experiência com Deus, nem conhecimento de Deus eles tinham. Era um povo, meus amados, verdadeiramente, totalmente despreparado em todos os sentidos. Ah, meus queridos, mas Deus, quando Ele começa a sua obra nas nossas vidas, aleluia, a obra do Senhor é perfeita, a obra do Senhor é gloriosa. Eu tenho certeza que se você olhar hoje o seu tempo de passado, se você olhar para a sua história do passado e olhar hoje para a sua vida de restauração, eu tenho certeza que você vai ver tudo que Deus fez na sua vida, como assim também eu posso ver daquilo que Ele fez na minha vida, porque isto é o que Jesus faz, meus amados, quando nós nos achegamos, quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, quando nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas, Ele nos ensina todas as coisas, aleluias. Ah, meus queridos, quanto que nós aprendemos com o Senhor. Nós aprendemos as boas maneiras, nós aprendemos a boa fala, nós aprendemos como nos portar, nós aprendemos, meus amados, sobre tudo, como nos chegar diante do Senhor. Ele faz verdadeiramente uma obra completa nas nossas vidas. E aqui no texto que acabamos de ler, não é diferente, meus queridos.
Deus, o próprio Deus, aleluia, estava caminhando com aquele povo, estava conduzindo aquele povo para este lugar de promessa, para este lugar, para esta terra deleitosa, esta terra de fartura. E Deus então começa a colocar as coisas em ordens. Deus começa a preparar o seu povo. E a primeira coisa, meus amados, que Deus agora dá ordem para Moisés, para que ele agora tire do meio do acampamento. Ele manda arrancar do acampamento todos aqueles que estavam acometidos de lepra, aqueles que tinham lepras no seu corpo e aqueles que estavam com algum fluxo de sangue, que também saísse do meio do acampamento. A lepra, meus amados, ali naquela ocasião, ela era considerada como algo impuro, algo contagioso, e Deus estava limpando o seu arraial, Deus estava limpando o acampamento. Não que Deus estivesse discriminando aquelas pessoas, mas Deus estava levando aquelas pessoas à parte, Deus estava levando estas pessoas para um outro lugar, para serem purificadas, serem curadas da sua lepra, serem curados também do seu fluxo sanguíneo, para então depois voltar para o arraial, voltar para o acampamento. A ordem do Senhor é para que o acampamento mantivesse limpo, em ordem, porque ali, naquele acampamento, Deus estava habitando, Deus estava caminhando juntamente com o seu povo. E, meus queridos, quando nós continuamos a trajetória deste povo, quando nós continuamos a ler a história deste povo, nós vamos encontrar, meus amados, vários momentos aonde Deus, ele continua exortando aquele povo na questão da purificação. Nosso Deus, ele é santo, ele é puro. E onde Deus está, meus queridos, não pode haver a impureza. E assim vai seguindo a história deste povo. Deus caminhando com eles, Deus os levando para este lugar, para a terra da promessa. E os instruindo em todas as coisas, ensinando tantas coisas. Irmãos, eu até te desafio a começar a ler a história deste povo, se você não leu ela totalmente. Irmãos, como é lindo ver Deus trabalhar, ver Deus agindo na vida deste povo, em todos os sentidos, nos seus milagres extraordinários, nas suas manifestações tão gloriosas, e também, meus amados, ensinando este povo todas as coisas. E assim, meus amados, continua a história acontecendo. O povo caminhando, o povo seguindo para a promessa, o povo alcança a promessa, mas ainda, meus queridos, Deus permanece instruindo aquele povo, ensinando aquele povo a buscar o lugar de santificação, a manter aquele lugar, um lugar puro e limpo, porque a presença do Senhor estava ali, a santidade de Deus estava no meio deles, e onde habitava a santidade de Deus, não poderia haver a impureza, o pecado, a idolatria, a imundícia, e Deus foi levando este povo, e agora, meus queridos, chegamos em Cristo Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Porque a propósito, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus, o Filho de Deus. E agora, meus queridos, Jesus, o Filho de Deus encarnado, ele agora vem habitar no meio da humanidade, no meio deste povo de pecado, no meio destes leprosos, no meio destesvis, no meio destes desprezíveis. E Jesus agora veio para limpá-los, para nos purificar, para nos lavar com seu precioso sangue, aleluia. Porque, meus amados, lá atrás, na história deste povo,
O sangue de bode, o sangue dos cordeiros, o sangue dos bois não foram suficientes para limpar e purificar. Foi necessário o cordeiro imaculado, foi necessário o cordeiro de Deus, o enviado de Deus, o unigênito de Deus, o filho de Deus, vir a este mundo de pecado, habitar neste mundo de trevas e derramar o seu sangue e ser sacrificado como cordeiro, como ovelha muda, levado ao madeiro para nos purificar de todo o nosso pecado. O sangue de bode, o sangue de cordeiro não poderia limpar, transformar as nossas vidas. Somente o sangue de Cristo Jesus, somente o sacrifício de Cristo naquela cruz poderia nos purificar de todas as nossas impurezas, de todas as nossas lepras do pecado. O pecado, a lepra representa o pecado. E aqui, meus amados, quando estávamos tomados pela lepra do pecado, enlameados pelo pecado, totalmente, meus amados, sem norte, totalmente, meus amados, sem nenhuma direção. Jesus, então, através do seu sacrifício de cruz, Ele nos dá o norte, Ele nos dá a direção, Ele abre o caminho, Ele nos conduz até o céu. O seu sangue nos limpou, o seu sangue nos lavou. Agora não é mais o sacrifício que os sacerdotes faziam, o próprio sacerdote, o sumo sacerdote Cristo Jesus, aleluia, Ele verteu o seu sangue, Ele fez-se carne entre nós, habitou entre nós, e Ele fez sacrifício por mim e por você. E fomos salvos, fomos limpos, fomos transformados, aleluias. Você pode dar um glória a Deus aí do outro lado. Você que já foi lavado por este sangue, você que já foi totalmente limpo por este sangue, você pode dar este glória ao Senhor. Mas, meus amados, vamos continuar o que o Espírito de Deus continua nos trazendo. Hoje, meus queridos, nós estamos purificados através do sangue de Cristo Jesus. A lepra do pecado já não há mais lugar nas nossas vidas. O nosso acampamento agora virou o tabernáculo de Deus, aleluia. O nosso acampamento de outrora, agora, meus queridos, é o tabernáculo do Senhor, que é a nossa própria vida. Nós somos este tabernáculo, o altar de Deus, o santuário de Deus, aleluia, onde agora este Senhor soberano, absoluto, entrou e habitou e fez morada nas nossas vidas. E hoje, meus queridos, atente bem isso, nós trazemos conosco, aleluia, as marcas do sangue de Cristo Jesus. Paulo, ele diz isso em uma das suas cartas, em uma das suas palavras, ele deixa isso bem registrado. Agora ninguém mais me incomode, ninguém mais me tente, porque eu trago no meu corpo as marcas do sangue de Cristo Jesus. Aleluias, aleluias. Jesus agora, Ele passou a habitar dentro de nós. Se porventura você ainda não tem Jesus habitando na sua vida, se Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, se Ele ainda não fez guarida no seu coração, moradia no seu coração, entrega a Ele a sua vida, receba Ele como Senhor da sua vida, aceite o sacrifício que Ele fez por mim e por você, e Ele então passará a habitar dentro de você. Então, meus queridos, agora nós temos uma responsabilidade. Agora nós vamos entrar bem dentro, bem no profundo, de onde o Espírito de Deus quer nos levar nesta noite. Agora, meus queridos, nós trazemos, como Paulo assim registrou e eu deixei aqui parafraseado nesta mensagem, nós agora trazemos no nosso corpo as marcas do sangue de Cristo. Eu agora vivo não mais eu, a minha vida agora, ela traz a presença do Senhor. A minha vida agora é o tabernáculo de Deus. É o tabernáculo aonde o Deus vivo mora. Aonde o meu Senhor habita. Onde o meu Senhor é o Senhor da minha vida.
E agora, meus queridos, eu preciso, a todo momento, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, estar limpando o meu tabernáculo. Precisamos, amados, estar tirando as impurezas do nosso tabernáculo. Lá atrás, meus queridos, Deus ordenou a Moisés que assim limpasse o acampamento, que tirasse do acampamento aquilo que era impuro, aquilo que era sujo, que trouxesse a limpeza para dentro do acampamento, porque Deus estava ali no meio daquele povo, habitando naquele acampamento. E meus queridos, hoje nós temos Jesus habitando dentro de nós. E a palavra de ordem, a palavra de ordem que Deus trouxe para Moisés há milhares de anos atrás, é a mesma palavra de ordem hoje para mim e para você. Limpar o tabernáculo de Deus. E meus queridos, quantas coisas, quantas sujeirinhas nós vamos jogando para debaixo do tapete do nosso tabernáculo. Quantas coisas, meus amados, nós vamos deixando para lá e nós não vamos atentando que nós estamos profanando e nós estamos imundiçando e sujando o tabernáculo do Senhor, que é a nossa vida, a morada do nosso Senhor. E a palavra central, a palavra-chave do Espírito de Deus hoje para o nosso coração: limpando o tabernáculo de Deus. Aquelas coisas, meus amados, que nós julgamos não ter nada a ver, aqueles pecadinhos que nós achamos que isso não tem nenhuma relevância. E nós vamos, meus amados, nos acostumando com isto. E o tabernáculo do Senhor, que é a nossa vida, vai se sujando cada vez mais. Nós achamos normal ter guardado dentro da nossa geladeira uma cervejinha geladinha. O que tem a ver isso? Eu não estou me embriagando, é só para me refrescar, é só aqui dentro de casa, ninguém está vendo. Mas nós esquecemos, meus queridos, que a partir do momento que nós nos rendemos a Cristo, a partir do momento que Ele passou a reinar, passou a tomar lugar na nossa vida, quando as nossas vidas foi entregue como tabernáculo ao Senhor, nós não somos mais donos de nós mesmos. Igreja do Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos diz que naquele grande dia, atenta bem isto, ouça isto, amados, que a Bíblia se registra. Naquele grande dia, quando todos nós, todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos, meus queridos, iremos nos apresentar no tribunal de Deus. E naquele grande dia, nós estaremos prestando conta de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos, até aquilo que está em oculto, nós vamos ter que prestar contas para o Senhor. E nós estamos vivendo nesta vida de relativismo. Tudo é relativo, tudo não tem nada a ver. E nós vamos, meus amados, nos bitolando a estas práticas e esquecemos que nós estamos contaminando o templo do Senhor, o tabernáculo do Senhor. Eu trouxe aqui apenas um exemplo de uma cervejinha, mas são tantas outras coisas. Talvez você esteja dizendo, para mim não é esta palavra, porque nem sequer eu toco nesta bebida. Mas tem outras impurezas que você está levando para o tabernáculo de Deus, que é a sua vida. E eu volto a dizer para você, a palavra de ordem para Moisés e aquele povo, há tantos anos atrás, era que purificasse, que limpasse o tabernáculo, que limpasse aquele acampamento. E hoje a palavra de Deus, através do seu Espírito Santo, para mim e para você, é limpar, purificar o tabernáculo do Senhor. Meus queridos, quantas coisas precisa ser tirada.
E o Espírito de Deus, aleluia, quando ele me trazia a revelação desta palavra, o Espírito de Deus dizia para mim: filha, eu quero que você leve esta palavra para a minha igreja, porque é chegado o momento do meu povo começar a faxinar o tabernáculo, é momento de faxina espiritual. E meus amados, se você está bem atento, recentemente, Deus vem nos falando de uma reforma espiritual que Ele está para fazer na sua igreja. Se você está antenado aqui, você vai lembrar de quantas vezes Deus já revelou, já profetizou isso aqui para nós, que está chegando um tempo de uma grande reforma espiritual que Ele vai fazer na sua igreja. E meus amados, a reforma espiritual, ela começa com esta faxina no tabernáculo do Senhor, é tirando as impurezas, é arrancando a lepra que ainda está escondida. Como Naamã, meus queridos, aqui eu trago este exemplo. Aquele homem guerreiro, aquele homem valente, aquele homem de tantas patentes, aquele homem tão bem quisto pelo seu rei e por todos os demais. E aquele homem saía para os combates das guerras. Mas quando ele tirava a sua armadura, por debaixo daquela armadura, estava totalmente tomado o seu corpo de lepra. A lepra estava corroendo os seus órgãos, corroendo a sua carne. E meus amados, da mesma maneira, tem muitos que assim estão vivendo. Estão debaixo de uma roupagem, estão debaixo de uma armadura, estão debaixo de uma cobertura de religiosidade, de santarrões. Mas quando é tirado aquela roupa, aquela roupagem, a lepra está ali, consumindo, corroendo, e não se dá conta de que precisa se purificar, que precisa arrancar este mal do arraial, arrancar este mal do tabernáculo do Senhor. Quantas coisinhas aos nossos olhos, mas que aos olhos de Deus, meus queridos, são coisas terríveis que nós precisamos tirar. Amados, há coisas que verdadeiramente faz parte da nossa natureza de homem, de pecado, que nós precisamos todos os dias, todos os momentos, todos os instantes, levar essa matéria, a carne para o madeiro, e ali naquele madeiro precisamos constantemente sacrificar a nossa carne, precisamos apedrejar a nossa carne, porque ela é cobiça, ela quer, ela anseia, a carne quer carne, a carne anseia carne, mas o Espírito que é o Espírito de Deus. E meus queridos, mas são tantas coisas que nós trazemos aleatoriamente para dentro deste tabernáculo, e nós achamos isso tão normal. Revistas, pornografias, palavreados que saem da boca, xingamentos, desonestidade. Ali no caixa de um supermercado, você sabe que a caixa errou, mas você vai passando e deixa só centavinhos. São coisinhas pequenininhas que nos levam a tropeçar, igreja. E eu quero dizer para você nessa noite, debaixo da cobertura do sangue de Cristo Jesus, Deus quer limpar o nosso tabernáculo. É tempo de restauração, é tempo de revolução espiritual. Mas esta revolução, esta restauração espiritual, ela vai acontecer quando nós começarmos a faxinar o tabernáculo de Deus, que é a nossa vida. Essas pedrinhas que nós vamos guardando e achamos que não tem nada a ver. Amados, nós não tropeçamos numa rocha. Se uma rocha estiver bem à frente dos nossos olhos, nós não vamos tropeçar nesta rocha, porque ela está bem diante dos nossos olhos. São as coisas pequenas, são as pedrinhas, são as pequenas coisas, meus queridos, que nos faz tropeçar,
São as pequenas coisas que nos tiram da comunhão com o Espírito de Deus. São as pequenas coisas que nos afastam da mesa do Pai. São as pequenas coisas, meus amados, que nós vamos amontoando ao longo da nossa caminhada, que nos torna tão frios, tão céticos, tão insensíveis. Talvez você um dia foi tão fervoroso, tão fervorosa. Talvez um dia você respirava a unção de Deus, aspirava e respirava a unção de Deus. Talvez um dia, onde quer que você passava, era inevitável não saber que você tinha a luz de Deus. Mas hoje você foi trazendo para o tabernáculo tantas pedrinhas, tantas coisas tão pequenas, que não tem nada a ver. E você foi colocando ali no cantinho do tabernáculo. E hoje, você se tornou essa pessoa tão fria, tão inerte, tão indiferente. Essa rocha tão insensível à voz do Espírito de Deus. Meus queridos, eu volto a dizer ao seu coração, não é uma rocha que nos faz tropeçar, mas são as pequenas pedras no nosso caminho é que nos faz tropeçar. Experimenta andar quando uma pedra pequenininha ela entra no seu sapato. Que incômodo que é, meus queridos, aquela pedra no nosso sapato. É essas coisas pequenas que nós julgamos não ter nada a ver. São essas coisas que nos embaraça. São essas coisas que nos faz tropeçar. São essas coisas que traz a impureza para dentro do nosso tabernáculo. E eu quero que você saia dessa live hoje, que você durma com esta palavra, que novamente eu repito ao seu coração, a ordem lá atrás, há anos atrás, a ordem de Deus para Moisés: limpa o acampamento, tira todos que estão acometidos da lepra, do fluxo de sangue, tira aqueles que estão cerimonialmente impuros, limpa o acampamento, purifica o acampamento, porque eu habito no meio de vós. E a ordem não mudou, meus queridos. Ainda hoje, o Espírito de Deus, ele está gritando ao nosso espírito a mesma palavra de ordem dada para Moisés: limpe o meu tabernáculo. Esta é a palavra do Senhor para a sua igreja. Ramanacá, Xaramanai, nos cantos de cantorébias. Esta é a palavra do Espírito de Deus ao coração da igreja. Limpem o meu tabernáculo. Assim diz o Espírito de Deus de labaço de canto de cantorébias. Se você quer voltar, sentir comunhão com o Espírito de Deus, se você quer voltar a sentir a presença de Deus, começa a limpar este tabernáculo. Guarda a sua língua. Olha quantos têm tropeçado por causa da sua língua, minha irmã. Minha irmã, cuidado com a sua língua. A palavra do Senhor diz que é melhor entrarmos no reino dos céus cegos de um olho do que no inferno com os dois olhos. É melhor, meus amados, entrar no reino dos céus sem língua do que ter a língua queimando no fogo do inferno. E a propósito, quando aquele rico estava em chamas lá no inferno, naquela parábola que a Bíblia se nos conta, Lázaro e aquele rico é a parábola descrita. Aquele rico ali em chamas, queimando-lhe naquelas chamas do inferno. O que foi que ele pediu para Lázaro? Ele pediu que Lázaro molhasse o dedo e viesse tocar nele, tocar na língua, tocar nele, irmãos. Cuidado! O fogo do inferno é uma realidade. O fogo do inferno, ele é real. E a nossa vida aqui terrena, ela não é permanente. Não sabemos quanto tempo de vida nós temos, 80, 70, 100, mas não passamos muito pouco do 100, mas haverá um fim da nossa vida terrena. E quando chegar o fim dessa vida terrena, para onde nós iremos?
Nós estamos nos preparando para entrar no reino dos céus, no tabernáculo celestial, aleluias. Ou nós estamos alimentando as impurezas dentro do nosso tabernáculo, o tabernáculo que Deus habita. E naquele grande dia, quando nos apresentarmos no seu tribunal, Ele então dirá claramente: eu não te conheço. Senhor, mas no teu nome eu preguei, eu profetizei. E Ele simplesmente dirá: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Quantos anos tivemos aqui de nos prepararmos, mas nós fomos levando a nossa vida de qualquer maneira, fomos deixando as coisas seguindo de qualquer maneira. Amados, e eu já estou encerrando aqui, olha que detalhe tão tremendo. Olha o que aconteceu aqui, voltando no texto, lá no finalzinho do versículo 4, quando diz assim: os israelitas fizeram conforme o Senhor ordenou e removeram, irmãos, olha só, e removeram essas pessoas do acampamento. E Deus quer dizer ao seu coração nesta noite, ao meu coração, ao nosso coração: remova do seu acampamento, remova do seu tabernáculo, remova da sua vida as impurezas, aquilo que te leva a pecar, aquilo que te distancia de Deus. Nenhum de nós, irmãos, estamos livres de pecar. Não é porque Cristo nos redimiu, nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. Hoje o pecado, ele já não tem mais vitalidade, nós não temos mais prazer no pecado, porque Cristo nos resgatou. E quando pecamos, nós corremos para a cruz, nós corremos para os pés de Cristo. Mas quantos não fazem isso? Quantos já se familiarizou com o pecado? Quantos já arrumou até uma almofadinha para o pecado deitar? Quantos têm embalado o pecado nos braços? Quantos têm acariciado o pecado? E você precisa remover este pecado do seu arraial. Remova este pecado, remova essas impurezas do seu tabernáculo, para que a glória de Deus, para que a unção de Deus, para que a presença de Deus venha manifestar na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha completar esta palavra ao nosso coração. E não saia dessa live hoje, meus queridos, sem antes fazer este acerto com Deus. Não saia dessa live antes de se ajustar com o Senhor e de colocar o seu tabernáculo purificado, limpo, removendo todas as impurezas, todas as imundícias e permitindo que o Espírito de Deus venha ocupar o lugar que é dele no seu tabernáculo. Que Deus nos abençoe nesta palavra, que o Espírito de Deus venha completá-la a cada um dos nossos corações. Oremos ao Senhor. Obrigada, meu querido Senhor e Salvador da minha alma. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, muito obrigada, meu Jesus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Senhor, tem de misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a remover, Senhor, a tirar, Senhor, os pecados ocultos que estão escondidos, as impurezas, aquilo, Senhor, que já estamos, ó Deus, habituados e acostumados. Senhor, nos acorda do sono, nos desperta, Senhor, e nos ajuda, Pai querido, a purificar a nossa casa espiritual. Senhor, completa a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.